Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 24, 42 ao 51. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar: meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus utiliza algumas palavras no sentido escatológico, no sentido do final dos tempos, quando vai terminar o mundo, como a gente diz, mas ele está falando também do final da vida de cada um de nós. Então ele utiliza essas palavras para que sejamos vigilantes em todo o tempo, vigilantes na prática do bem, na prática da caridade, na prática da própria oração, na prática, enfim, dos valores de uma vida cristã, a qual nós aderimos por atração, a qual nós devemos sempre buscar a conversão permanentemente. Dessa forma, Jesus utiliza então esta analogia do empregado da casa. É uma realidade da sua época, dos seus costumes, mas que nos diz também algo para nós no tempo de hoje. Seria como a exploração de alguém que tem mais poder, mais autoridade, mais dinheiro, enfim. É a conduta cristã que todos nós devemos ter, devemos agir, independente da nossa situação. Devemos ser pessoas de bem, pessoas justas, pessoas que respeitam, e estar sempre vigilante, estar pronto. Se o Senhor me chamar hoje, se for hoje o dia da minha morte, eu devo estar pronto. O meu coração deve estar em paz, eu devo não ter dívida moral com ninguém, estar em paz, que eu procurei praticar a justiça, procurei praticar a fraternidade, né? Essa é a realidade que Jesus diz para nós vigiarmos. É dessa forma que a gente vigia, não é só ficar rezando o tempo todo, mas faz parte. Com a oração, ela nos sustenta, nos ajuda a viver e a praticar a fé. É como diz São Paulo, fala lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, ele conversa com os Tessalonicenses e diz que ficou contente de saber que eles estão vivendo bem a fé, né? Que eles estão dando testemunho, que é uma alegria para o coração de Deus aquilo que eles estão vivendo, mas que é preciso sempre continuar caminhando em formação, no conhecimento e na prática do bem. Então no final ele diz que Deus confirme os vossos corações numa santidade sem defeito, né? Então, no dia da vinda do nosso Senhor, com todos os seus santos, vocês vão ser bem recebidos e bem acolhidos. Também, dentro desse contexto, de perseverança, de perseverar na prática do bem, na oração, nós lembramos de Santa Mônica. Santa Mônica foi uma mãe aflita pela situação de seu marido e de seu filho Agostinho e rezou muito tempo. Agostinho viveu uma vida bem devassa, digamos assim, cometeu muitos erros, mas era uma pessoa muito inteligente, e pela intercessão de sua mãe, em algum momento ele ouviu a voz de Deus, através também de Santo Ambrósio, e acabou mudando de vida, encontrando todo o sentido para a sua vida na palavra de Deus, no Evangelho e em tudo aquilo que Deus propõe para nós. E ela também é um exemplo para nós, então, de perseverança, de não desistir. Às vezes olhamos as situações más da nossa vida, da nossa comunidade, da nossa sociedade, das autoridades, dos governantes, e às vezes a gente tem a tendência de desistir, de desanimar das coisas.
né? Mas nós devemos sempre olhar para Jesus Cristo, olhar para o Evangelho, olhar para o alto, perceber e saber que Deus olha por nós, que Deus está conosco, e ter essa confiança e essa perseverança, então, na prática do bem, na oração de intercessão, pedindo a paz, pedindo a justiça, pedindo a fraternidade, enfim, pedindo que todos nós encontremos o sentido, o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus e que é o sentido para todos nós. Então, perseveremos, vigiemos e perseveremos na prática do bem. Que Deus abençoe e Deus ilumine você nesse dia. Que o Espírito Santo te encaminhe e te dê forças em todas as circunstâncias da tua vida.